Boa noite, graça e paz a cada um, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Eu queria orar com você e eu queria que você falasse com Deus e pedisse para Deus falar ao seu coração. E a gente sempre pede assim: Senhor, uma palavra para mim, Deus, uma palavra. A gente não pode sair de casa e vir para um culto e voltar para casa do mesmo jeito. Não podemos. Então aí onde você está, ora a Deus e fala assim: Deus, uma palavra para mim, Deus. Uma palavra, por favor, fala ao meu coração. Alguma coisa o Senhor quer falar comigo nessa noite. E que o Senhor possa nos abençoar comunitariamente, que a gente possa entender a palavra do Senhor e a gente possa sair daqui melhor que entrou, mais parecido com Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Estão comigo? Tá bom? Você já assistiu um filme chamado O Livro de Eli? Esse filme foi feito ali, eu acho que por volta de 2010. Se você não assistiu e ficou curioso para assistir, eu vou estragar a tua curiosidade e vou contar o filme agora, tá bom? O Livro de Eli é um livro também, né? Que se tornou filme, e é um filme muito bacana. O ator principal desse filme, ele recebe uma missão. E a missão dele é levar um livro para o oeste dos Estados Unidos. Ele vai atravessar de leste a oeste. E ele vai atravessar com esse livro é a Bíblia. E ele está num cenário apocalíptico. A nação toda houve um cataclisma e o país é destruído. E a população se torna canibal. Tamanha era a escassez de alimento e por aí vai afora naquela época. E ele precisa atravessar e ele guarda esse livro. Ele segura esse livro e ele vai atravessar até um local determinado, onde ali tem um rabino. E esse rabino vai reescrever esse livro, porque é o último exemplar que existe na história da humanidade. Mas o que é interessante é que no final do filme, o Denzel Washington, esse belíssimo ator, a gente vai descobrir no final que ele é cego. Ele é cego. E o livro está em braille. E ele decora todo o livro durante o percurso. E durante todo o percurso ele cita o Salmo 23, diante daquele cenário cataclísmico, diante daquela destruição. E diante de um outro personagem que tenta tomar o livro dele. E esse outro personagem tenta tomar o livro dele, porque esse outro personagem ele quer usar o livro para manipular as pessoas. Já viu isso em algum lugar? E a grande tese do livro é a preservação desse último exemplar para ser entregue e ele poder ser reproduzido para que outras gerações pudessem ter acesso àquele livro que é a Bíblia. A Bíblia. E um homem cego e diante de tantas lutas e dificuldades, ele precisa guardar a palavra do Senhor. Essa nova série de mensagens, de 3 mensagens, é sobre aquilo que nós vamos chamar fundamentos que nos moldam. São 3 valores que nós temos como igreja. Nós temos 3 coisas que nós não queremos abrir mão como igreja. A primeira delas é a Bíblia, amém? Estão comigo, amém? É a Bíblia. Nós queremos ser uma igreja bíblica. O segundo grande valor que nós temos é que nós queremos ser uma igreja relacional. O que é isso? A gente quer relacionar com as pessoas, com Deus, mas com as pessoas. A igreja é comunidade, a gente precisa viver na vida do outro, não é se intrometer na vida do outro, mas é viver junto à vida do outro e juntos chegarmos ao oeste, com esse livro, no meio de um cenário apocalíptico que a gente vive. Mas também a igreja ela é missional. Ela olha para a palavra, ela extrai os seus princípios da palavra, ela vive como a palavra manda, ela se relaciona com as pessoas, mas ela conversa com a sociedade. Amém? Ela sai dessas 4 paredes.
ela dialoga com a cultura que nos cerca e diz o seguinte: Jesus tem um plano para vocês, assim como tem para nós. Então, de alguma maneira, durante o mês de outubro, no último dia de outubro, foi celebrado os 508 anos da Reforma Protestante. Aquilo que aconteceu em 31 de outubro de 1517, ali naquela Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde na verdade Lutero leva a fama, mas muita gente trabalhou nisso. Muita gente trabalhou nisso, num cenário bastante complexo, onde o povo estava sendo extorquido para que uma grande catedral fosse construída, onde, por exemplo, existia uma fala de um dos líderes de uma igreja que dizia o seguinte: quando uma moeda cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Quando uma moeda cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. A igreja estava vendendo aquilo que era de graça. Mas não só isso, tinha um grande problema. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. A missa era rezada com o padre de costa para o povo e em latim. Ninguém tinha acesso ao texto bíblico. Um grande ator que eu gosto, chamado Sean Connery, ele trabalha num filme chamado O Nome da Rosa. Já assistiu esse nome de filme? Se não assistiu, assista. Já tem 2 filmes, tá bom? O Livro de Eli e O Nome da Rosa, que narra esse período onde o povo estava cada vez mais pobre e o Estado e a religião cada vez mais rico. Mas isso é distante de nós, a gente não vive essa realidade. E a reforma, ela traz um legado, e um dos legados é aquilo que nós chamamos de sacerdócio dos santos, onde você pode ter acesso às Escrituras. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você entende as Escrituras, amém? Você tem acesso às Escrituras, você pode ler a Bíblia. E a reforma trouxe para nós, basicamente, uma espiritualidade simples. Aonde diz assim, somente, o primeiro grande brado da reforma é somente a Bíblia, somente o que? As Escrituras. O povo precisa ter acesso. Basicamente, naquela época, Gutenberg inventa a escrita, a imprensa, não a escrita, desculpa, a imprensa da escrita, e Bíblias são imprimidas e o povo começa a ter acesso à Bíblia. O povo começa a ler o livro, e quando o povo começa a ler o livro, eles veem aquela estrutura que os oprimiu e dizem, não é assim, não é assim. Não é isso que Deus fala. Portanto, a reforma traz sobre nós uma espiritualidade que não é simplista, mas ela é simples. E perceba que o sola, que a gente sempre fala por aí, né? O sola significa o seguinte, somente a Escritura, mas também somente o quê? Estão comigo? Somente o quê? Eu quero que vocês participem, tá bom? Somente a fé. Mas somente a graça, somente Cristo, mas não se esqueça, somente a Deus toda glória. Ela dá acesso ao povo. O povo pode ter acesso. E aí a gente pode fazer uma declaração sobre esse primeiro valor nosso, que é o primeiro pilar da reforma, somente a Escritura. A gente pode dizer o seguinte, eu gostaria que você lesse comigo, se você puder, tá bom? Se você estiver respirando, e se você quiser a graça do Senhor sobre a sua vida, leia, sem chantagem, tá bom? Tá bom? Você pode ler comigo, vamos lá. A Bíblia... Opa! É a única fonte do quê? Bah! A Bíblia é a única fonte? Presta atenção nisso, porque isso é importante. Pastor, você não vai deixar eu ler? Não, depois você volta a ler. Mas eu quero que você decore isso. A Bíblia é a única fonte de autoridade e a regra de fé, o quê? Prática para todos nós, amém? Então a gente parte desse pressuposto. Então, se a Bíblia é a autoridade acima de qualquer coisa, a gente precisa fazer uma leitura mais adequada do meio que a gente vive. Por exemplo, a Bíblia é a autoridade acima de qualquer
tradição religiosa. Estão comigo? A Bíblia é autoridade sobre qualquer tradição religiosa. Qualquer tradição. Agora, preste atenção, nós vamos fazer uma diferença disso. A tradição, nós carregamos uma tradição como cristãos. Nós temos uma tradição, essa tradição, nós não chegamos aqui e caímos de paraquedas. A gente está no ombro de gigantes da fé, amém? Mas a gente confunde muito o tradicionalismo. Eu não sei quem falou essa frase, mas eu queria citar o último homem que eu ouvi falando essa frase. O João Alexandre, ele diz o seguinte: existe uma diferença de tradicionalismo e tradição. E eu ouvi do João Alexandre, e um monte de gente já citou essa fonte, então eu não vou correr esse risco, tá bom? Mas eu ouvi dele. E ele diz o seguinte: a tradição é a fé viva dos mortos. Dá para entender? O que é tradição? É a fé viva dos mortos. A gente a gente chegou aqui sobre os ombros de gigantes da fé. O que a gente faz aqui não foi a gente que inventou. A teologia tem uma tradição. Agora, existe um grande problema que toma conta da igreja, que é o tradicionalismo. E ele vai dizer que o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É a fé morta dos vivos. Sabe aquele negócio de igreja assim? A igreja, o tataravô do diácono da igreja colocou uma mesa lá na frente. Aí agora quer mudar o layout da igreja? Não pode, porque sempre foi assim. Então a igreja sempre é daquele jeito, não pode mudar nada, não pode, porque isso é sagrado. Então a mesa é sagrado. E deixa eu dizer para você, nesse espaço aqui, a única coisa que tem sagrado aqui é o povo que está aqui. Porque o povo que está aqui é propriedade de Deus. A Bíblia chama a gente de santo, correto? Os santos. O instrumento não é sagrado, a cadeira não é sagrada, meu iPhone não é sagrado, o iPad não é sagrado. Agora, a Marcela é sagrada. Dá para entender isso? A Maria é sagrada, o Marcelo é sagrado. Vocês também são sagrados. Porque Cristo não morreu por esta mesa, por esse instrumento. Cristo morreu pelas pessoas. As pessoas são sagradas. E esse conceito de sagrado é que a gente foi separado por Deus. Você é santo. Santo, eu falo, não é santo, você foi separado por Deus. Dá para entender isso? Amém? Estão comigo? Então, muito cuidado, porque às vezes na igreja a gente briga por coisas. E a gente deveria unir forças para cuidar e alcançar de pessoas. Porque as coisas têm a ver com o conceito. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Essa igreja é a prova disso, amém? É isso. Então a Bíblia, ela tem autoridade sobre o tradicionalismo religioso. A Bíblia, ela tem autoridade sobre a liderança espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, a começar por mim, e agora eu coloco a minha cabeça na guilhotina, eu digo o seguinte: o que eu falar na frente, o que qualquer pessoa falar na frente aqui, precisa estar onde? Na Bíblia. Precisa estar na Bíblia. Então deixa eu cutucar a onça com vara curta aqui. O que o Silas Malafaia fala, precisa estar onde? O que o Ed René fala, precisa estar onde? O que o Augusto Nicodemos fala, precisa estar onde? O que o Hernandes diz, precisa estar onde? Na Bíblia. Então tem gente que fala assim, eu ouvi aquilo que aconteceu no Rio, e a gente precisa ser muito cauteloso para falar o que aconteceu no Rio, porque se a gente adjetivar, o pessoal já fala, se é de esquerda, se é de direita. Então a gente precisa tomar cuidado. Então falar, o que aconteceu no Rio? Alguém falou assim para mim, assim, eu preciso saber primeiro o que pastor fulano de tal vai falar, porque depois que ele falar eu me posiciono. Quem somos nós? O que o pastor fala precisa ter embasamento aonde? Na Bíblia. E se um dia, preste atenção, você que está pensando no que você vai comer depois do culto. Fala, Senhor, presta atenção.
Se eu um dia falar algo que não está na Bíblia, você precisa levantar e me procurar e falar, como é que é? Onde está isso na Bíblia? Amém? Estão comigo? Amém? Agora, se eu falar algo que Deus mandou a gente fazer, a gente precisa o quê? Fazer. A gente precisa se submeter. Mas eu não posso falar para você a minha opinião. Eu preciso dar o conselho de Deus. Portanto, é isso que eu estou dizendo. A Bíblia é autoridade acima da liderança espiritual. Ele é meu guru espiritual. Ele é meu... Jesus é o nosso líder. Jesus é o nosso supremo pastor. Jesus é aquele que nos conduz a pastos verdejantes e às águas. É Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós. E pela misericórdia dele, Ele usa pecadores como eu, como Felipe, como outros, para cuidar do rebanho que pertence a Ele. Amém? A Ele. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Sabe por quê? Quando a gente não tem essa consciência, desculpe, tá? Eu não quero criticar fulano nem Beltrano, mas eu preciso ser honesto com vocês. Quando a gente não tem essa consciência, a gente fica chamando o pastor de pai. A gente fica colocando pastor no lugar de pessoas que não são. E a gente fica construindo postes e ídolos que a Bíblia diz que a gente não deve construir. Amém? Estão comigo? A gente precisa ter consciência disso. E à luz disso, a gente precisa tomar decisões a respeito disso. Terceiro, a Bíblia é autoridade acima de qualquer experiência pessoal. Qualquer experiência pessoal. Porque Deus me falou. Olha, é complicado lidar com gente que fica falando Deus me falou. Porque se Deus falou com você, quem é eu? Você está entendendo? Se Deus falou com você, quem sou eu para falar alguma coisa? Cala-te boca. Agora deixa eu dizer, as nossas experiências, e nós temos experiências com Deus, amém? Amém? Nós temos experiência com Deus, e tem que ter experiência com Deus. Mas as nossas experiências com Deus estão submetidas à palavra de Deus. A palavra de Deus. Em quarto lugar, a Bíblia ela tem autoridade acima de qualquer ideologia humana. Qualquer ideologia humana. A Bíblia é superior a qualquer ideologia humana. Pensando nisso, eu queria lidar com os irmãos o Salmo 1, o Salmo 1. E possivelmente nós vamos trilhar os primeiros 3 versículos do Salmo 1. Alguns teólogos dizem que o Salmo 1 é uma chave, é uma dobradiça para que a gente entenda a sabedoria bíblica e quais são as consequências da sabedoria bíblica. O Salmo 1 é aquilo que eu gostaria de chamar de base para uma espiritualidade simples, séria e sadia. Amém? Estão comigo? Olha só, essa espiritualidade que eu quero para mim. Uma espiritualidade, primeiro, simples. Olha, tem tanta coisa por aí com tanto penduricalho, não é verdade? Eu quero para mim uma espiritualidade simples. Mas essa espiritualidade, ela precisa ser séria. E ela precisa também ser sadia. Porque a Bíblia, o Salmo 1 vai apontar para mim um caminho de resistência e transformação. E a fonte de sabedoria e vida abundante. Então eu vou para o Salmo 1, que é essa base para uma espiritualidade simples, séria e sadia. E os 2 primeiros versículos dizem o seguinte, se você puder acompanhar, por favor. Vai dizer o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. Agora preste atenção que o salmista ele começa falando sobre o maior anseio do homem. Se eu falasse aqui para vocês assim, levanta a mão quem quer ser infeliz. Não faz sentido, correto? Não faz sentido. Eu adoro passar por tribulação. Eu adoro não ter grana. Eu adoro... Não faz sentido. Muito pelo contrário, a gente trabalha, a gente planeja a vida, a gente cuida para que a gente possa ser feliz, amém? A gente quer, isso é fato. E aí o salmista, ele começa, e é interessante que a expressão hebraica aqui, poderia ser traduzida como superlativo de felicíssimo, mas não dá para traduzir, porque felicíssimo já é um superlativo.
Ele falou assim, ele está dizendo assim, é muito feliz. E aí ele vai dar o caminho desse negócio, é muito feliz. E ele vai dizer o seguinte, é muito feliz quem? Quem não segue o quê? O conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda. Daqui a pouco eu explico isso. E aqui nós precisamos entender o seguinte. O texto dos Salmos é aquilo que nós chamamos, na classificação literária do texto bíblico, de literatura poética. E a literatura poética hebraica, ela tem duas características, o complemento e o contraste. Por exemplo, complemento. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais tarde, ele não? Então, tem a primeira tese e a segunda tese afirma a primeira tese. Estão entendendo? Tá? Isso é complemento. Mas tem também essa ideia do contraste, que é o que esse texto está dizendo. O verso 2 vai dizer, ao contrário, essa pessoa que quer ser feliz, ela tem uma opção de vida. Ela toma uma decisão. E aqui é importante. Porque a gente precisa entender que decisão, a quem a gente vai ouvir. Quem a gente vai ouvir? Sabe uma das tristezas que eu tenho quando eu vejo isso? A maioria dos crentes está mais preocupado com o novo romance do Vini Júnior, com a Virgínia, naquela cama com coração e balão breguérrimo, do que com verdades bíblicas, do que com coisas que podem mudar a nossa vida. Você já parou para pensar como que fofoca e desgraça na vida dos outros tem ibope? E aqui o salmista está dizendo, a gente vai tomar uma opção. Qual é a opção? A quem a gente vai querer ouvir? A quem a gente vai inclinar o nosso coração? O que vai alimentar os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração? É uma opção. É uma opção. Eu vou tomar a decisão quem vai me alimentar. E a partir dessa opção tem uma prática. Qual é a prática? À luz daquilo que eu ouvi, eu preciso meditar nisso dia e noite. Estão comigo? Tá bom? E aí ele está dizendo, a sua satisfação, em vermelho que está aqui, diz assim, a sua satisfação está no quê? Na lei do Senhor. E o que é esse negócio de lei? Porque quando a gente fala lei do Senhor, você vai falar Levítico. E aí eu posso dizer para você assim, começa a ler a Bíblia. Aí você fala assim, pastor, comecei em Levítico, desanimei. Até eu vou desanimar. Até eu vou desanimar. Então começa nos Salmos. Deixa eu te compartilhar uma coisa. Quando eu estou angustiado, sabe o que eu leio? Salmos. Noite e dia eu leio Salmos. Quando eu estou meio desanimado assim, com a igreja, que eu também fico, tá? Estão comigo? Eu vou ler 1º e 2º Timóteo e Tito, que é as cartas pastorais. Agora, se eu estiver desanimado e eu for ler Levítico, eu vou sair da igreja. Vai ler os evangelhos. Vai ler Provérbios. Quando os nossos filhos eram pequenos, eu ficava o tempo inteiro lendo Provérbios, decorando Provérbios, porque o Provérbios é a tentativa de um pai educar os filhos no caminho do Senhor. Você está entendendo? Agora, o que é esse conceito de lei do Senhor? Vamos usar o próprio livro de Salmo, a poesia, para a gente entender a abrangência do salmista. Por exemplo, Salmo 19, versos 7 e 9, vai dizer o seguinte... Ele vai usar sinônimos para a lei do Senhor. Ele diz o seguinte, a lei do Senhor, estão comigo? A lei do Senhor, depois ele fala, verso 7, os testemunhos do Senhor, depois ele fala os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, as ordenanças do Senhor. Isso tudo é a lei do Senhor. E aí, ele vai adjetivar a lei do Senhor. E ele vai dizer o seguinte, a lei do Senhor, no verso 7, ela é o quê? É essa a percepção do salmista. A Bíblia é perfeita. Há um conceito na Bíblia que diz o seguinte, a Bíblia é inerrante e ela não nos conduz ao erro, pelo fato dela ser inerrante. Ela não nos conduz ao erro.
Então o texto está dizendo, a lei do Senhor é perfeita. E não só a lei do Senhor é perfeita, o que a lei do Senhor faz com a gente? No verso 7, ela revigora a alma. Você já teve um dia assim, de angústia, não querer levantar da cama, assim, pesado, sabe? Você não quer nem trocar o pijama, você tem preguiça de tomar café, uma angústia, uma agonia dentro do coração, e aí você vai e abre a Bíblia, Deus te dá um texto da Bíblia, e aí você lê aquele negócio, você acaba de ler, você... Vamos para a vida! Vamos para a vida! É isso. A Bíblia, a lei do Senhor, ela é perfeita. E o que ela faz com a gente? Revigora, amém? Revigora. É isso que o salmista está dizendo. Mas não só isso, agora eu vou para o verso 10 e 11 do Salmo 19, diz o seguinte, a Bíblia são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. E eu tenho para mim assim que o salmista assim foi na melhor doceria que tinha em Israel. E aí ele viu os doces na prateleira assim, e ele ficou comparando os melhores doces. A palavra de Deus é melhor que isso. A palavra de Deus é melhor que isso. É isso que ele está dizendo. Verso 11, ele diz assim, por elas o teu servo é advertido. Sabe o que é isso? A Bíblia puxa a nossa orelha. A Bíblia chama a nossa atenção. A Bíblia diz assim, Jefferson, por aí não. Aí não. A Bíblia estabelece, desculpa a expressão que eu vou usar, alguns guarda-reis na nossa vida. A estrada está aqui, a Bíblia vai delimitar essa estrada. E não vai para cá, porque se você vai para cá, você vai se dar mal. E agora o texto vai dizer o seguinte, a grande recompensa em quem? Obedece à Bíblia. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. Porque existiam momentos na minha e na sua vida que a gente não obedeceu à Bíblia e a gente paga um preço caro até hoje por isso. Quem obedece é grandemente recompensado. Voltando para o Salmo 1, ele diz, ele é feliz e ele está desafiando as pessoas a ouvir, a imitar e a desfrutar. Fale comigo, Salmo 1, ouvir, imitar e é o quê? Você ouve. Agora, cuidado com quem a gente está ouvindo, porque o James Houston ele vai falar sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte, a gente acostuma ouvir e imitar outras pessoas. E a gente corre o risco disso. Ele diz, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. No momento de crise, angústia, a quem a gente empresta os nossos ouvidos? Quem a gente ouve? Se você é como eu todo dia ouço alguma mensagem da Bíblia, de algum pregador. Eu preciso ouvir. E isso para mim, eu preciso manter de pé. Mas você sabe que tem muita gente que quando vai para a internet, ouve pessoas que concordam com elas e não pessoas que falam aquilo que ela precisa ouvir. E a gente tem um ouvido seletivo. A gente ouve gente que concorda com a nossa percepção para apoiar as nossas decisões. Eu não vou falar quem é, mas eu tenho ouvido um pregador ultimamente aí que ele só me dá chibatada. E eu falo, eu preciso ouvir gente assim também. Eu preciso ouvir gente assim também. Eu preciso ouvir gente assim. Ele fala, o Houston fala sobre pecadores, aqueles que intencionalmente desobedecem a Deus, mas ele fala também sobre os zombadores, aquele que intencionalmente desobedece a Deus e desqualifica seus princípios publicamente. E isso é uma espécie assim de um gráfico que eu estou trazendo para vocês, daquilo que eu vou chamar do caminho de deformação da imagem de Deus na vida da pessoa. Por quê? Porque nós temos as nossas liturgias culturais daquilo que nos cerca. Nós temos aquilo que eu vou chamar de narrativas, estão comigo? Narrativas, são as liturgias culturais.
E essas liturgias culturais, elas têm as suas tribos, os seus grupos de relacionamento. E a gente assenta na roda dessas pessoas. E sabe qual é o problema? A gente começa a imitar a conduta dessas pessoas. Como essas pessoas agem. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ligar alerta no painel do nosso carro e estar atento a isso. Mas há um caminho de resistência e transformação. A gente precisa entender que a nossa satisfação precisa estar na lei do Senhor, e nessa lei a gente medita de dia e de noite. E essa ideia de meditar, desculpe o que eu vou falar agora, mas essa palavra, eu não achei outra ilustração, tá bom, para isso, que tem a ver com a palavra. Essa ideia de meditar é a palavra que o animal usa para ruminar comida. É exatamente essa palavra. Desculpa, tá? Meio nojento, né? Mas é essa palavra. Essa palavra quando o animal rumina comida. O Tim Keller vai dizer que na meditação oriental, esse negócio de meditar noite e dia, tudo, nessa meditação oriental a gente se esvazia quando a gente medita. Mas na percepção bíblica, esse meditar noite e dia é encher-se da palavra. Encher-se da palavra. Mas eu quero ir para um autor mais antigo, o Baxter, e o Baxter vai conceituar bem interessante essa ideia de meditar. Ele vai dizer o seguinte: fixe sua mente numa verdade específica revelada por Deus, e depois você convença o seu próprio coração dessa verdade. Eu vou explicar isso aqui para vocês a partir de uma experiência que eu vivi. Você já andou ansioso e você tem a convicção certa que você está errado, mas você não consegue convencer o seu coração disso? A gente sabe que Deus vai suprir, a gente sabe que Deus vai cuidar, e a gente perde noite de sono. A gente fica o dia inteiro pensando naquilo. Deixa eu te exemplificar isso aqui. É o que o Baxter está dizendo. A gente fixa na nossa mente uma verdade. E agora a gente precisa convencer o nosso coração dessa verdade. E qual o grande problema? Mais ou menos um palmo, né? Um palmo. Do cérebro para o coração. Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Essa semana passada, que agora é o primeiro dia da semana, eu comecei a semana muito angustiado. Mas penso numa angústia, né? E assim, eu acordava muito cedo e ficava pensando naquele problema específico, tudo. E aí eu comecei a semana lendo o Salmo 61. E o Salmo 61 dizia assim para mim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha. E eu ficava com isso. Deus, ouve o meu clamor. Deus, tem misericórdia. Deus, dá uma direção para isso aqui. E aí eu ficava a segunda-feira o dia inteiro, Senhor. E assim, como é que a gente faz? A gente levanta cedo. Eu não sei fazer café, então é tudo no pozinho. Se eu for fazer café, eu queimo a água. E aí eu vou tomar o café, eu sento bem cedo. E aí eu não leio muito o texto da Bíblia, porque eu não tenho muita capacidade para isso. Então eu gosto de ler pouca coisa e ficar repetindo aquilo, entendeu? Aí eu desligo tudo. E aí eu sento, e aí eu leio o texto. Isso dá uma meia hora, tá bom? Não é muito tempo, não. É o máximo da capacidade que eu tenho de concentração. E aí eu leio aqui. Eu leio o texto, eu fico lendo o texto. E aí eu falei, o que eu vou ler hoje? Vou ler o Salmo. Estou angustiado. Porque eu também tenho angústia, não é só você não. E aí eu estou lendo o Salmo, eu não consegui sair do versículo 1 na segunda-feira. Senhor, ouve o meu clamor, ó Deus. Senhor, ouve o meu clamor. E eu não consegui sair do versículo 1. Senhor, ouve o meu clamor. E aí eu peguei um papel e caneta e anotei o meu clamor. Deus, é isso aqui, ó. O Senhor já sabe. Eu estou escrevendo. Só ler português, né? Se o senhor quiser inglês, eu vou para o Translator Pro e boto. Aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí eu saio de casa e eu vou fazer o que eu preciso.
E aí eu continuo, Senhor, ouve o meu? A minha mente está clara, na minha mente está claro que Deus ouve o meu clamor, mas o meu coração não está alinhado. Terça-feira Deus ouve o meu clamor, quarta-feira ouve o meu clamor, aí quinta-feira a gente tem uma reunião e Deus responde a oração, e aí eu vou para o Salmo 62, e eu creio no Salmo 62 o seguinte, a minha alma descansa somente? Deus respondeu na quinta-feira. Amém? Estão comigo? Deus respondeu. Aí na quinta-feira aquilo desceu para o meu coração. E aí eu acalmei. E aí eu entendi assim, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha. Aí de quinta até hoje eu estou lendo o Salmo, mas eu preciso pregar no Salmo 1. Mas eu não leio a Bíblia para pregar. Eu estou lendo a Bíblia para me alimentar. E aí de quinta a domingo eu estou no Salmo 62. E aí hoje eu cheguei aqui. Aí eu olhei para os irmãos de manhã, culto das 9, culto das 11, e foi uma bênção, foi um negócio assim maravilhoso, e aí assim, a minha alma descansa em quem? E ficou claro para mim, Deus me ensinando mais uma vez, não é você que resolve o problema desse povo, porque esse povo não pertence a você, esse povo é minha propriedade. Sabe aquele negócio do Cristiano Ronaldo no campo, depois que ele faz gol, que ele vira para a torcida e fala assim, ele diz assim, eu estou aqui, eu vou resolver. Eu vi aquela cena de Deus falando para mim, ó, eu estou aqui, cara, para que você está perdendo noite de sono? Você sabe, por que você não desce essa verdade para o seu coração? Amém? É isso. Esse negócio de meditar noite e dia, a gente guarda e a gente vai conversando com Deus, a gente vai dialogando com Deus, e aí Deus responde, a gente sabe o seguinte, olha o verso 6, o que eu estou dizendo, que hoje, de manhã cedo, foi meu versículo, Salmo 6, que diz assim, somente Ele é a minha rocha, é quem me salva, Ele é a minha torre alta, e Ele acaba dizendo assim, não serei abalado. Eu já cuidei de você, eu já cuidei de vocês, e Deus está dizendo isso. Você acha que eu vou deixar de cuidar agora? Você acha que eu vou deixar de cuidar? Mas eu comecei a semana pedindo a Deus o seguinte, Senhor, ouve o meu clamor. Amém? E a gente vai meditando na palavra noite e dia, noite e dia, noite e dia. Mas a primeira decisão que nós precisamos tomar no dia, logo bem cedo, é nos alimentar da palavra de Deus. E aí eu tenho guardado o seguinte comigo, eu queria te desafiar, isso é uma experiência pessoal, tá bom? E aí eu tenho falado para Deus o seguinte, eu gostaria que na minha vida, a primeira palavra do dia fosse a palavra de Deus. E a última palavra do dia fosse a palavra de Deus. Então, quando eu acordo, eu preciso ouvir a palavra. E quando eu vou dormir, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E entre esses dois intervalos, a gente medita na palavra de Deus noite e dia. Amém? Quem a gente vai ouvir? E que palavra que a gente vai ter prazer? E ele continua, eu já estou acabando, tá bom? E ele continua e diz o seguinte, verso 3, ele vai dizer o seguinte, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz o quê? Então, olha que interessante que o verso 1 começa dizendo o seguinte, o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é você tomar a decisão. Qual a decisão? Você vai ouvir a lei do Senhor, vai ficar no meio de zombadores, pecadores e ímpios. O que você vai fazer? E ele diz o seguinte, quem ouve a minha palavra, ele vai exemplificar. É como árvore plantada junto às correntes. Isso para a gente é comum. Rio, essas coisas. Mas lembra que o texto está sendo escrito numa geografia de deserto. De um cenário árido. E agora ele diz o seguinte, sabe aquela árvore que é plantada junto às correntes? O que acontece com essas árvores? As suas folhas nunca murcham, está sempre verde.
E tudo que ele faz, acontece o quê? Qual o segredo da prosperidade aqui nesse texto? Ouvir a voz de Deus e ter satisfação na lei. E quando você faz isso, você, eu, nós somos como aquela árvore que sempre está com a folha verde. Não está com a folha seca. E o que a gente faz vai para frente. É isso que ele está dizendo. Agora, cuidado, porque a gente associa sempre prosperidade a dinheiro. E na Bíblia, prosperidade não é só dinheiro. Não é só dinheiro. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a fonte de sabedoria e vida abundante é a opção pela satisfação da palavra de Deus e meditar nessa palavra. E isso vai ser igual a água plantada aos ribeiros de área, cujas folhas não murcham e dá fruto no tempo. Sabe, quando a gente tem comunhão com Deus, quando de manhã a nossa primeira palavra é a palavra de Deus e à noite a nossa última palavra é a palavra de Deus, a gente começa a entender as estações de Deus na nossa vida, porque a gente está conversando com Deus. E sabe uma coisa que acontece com a gente? Não tem frustração. Não tem frustração na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente entende que quando Deus fecha uma porta é porque Ele vai abrir outra. A gente entende assim que quando uma coisa não dá certo, não é porque a coisa não deu certo. A gente olha para os nossos esforços e vê se fez tudo como deveria fazer. E se a gente fez tudo como deveria ser feito e não deu certo, a gente entende o seguinte: não é o tempo de Deus. Porque Deus controla todas as coisas. Deixa eu encerrar contando uma história para vocês. A história que eu ouvi e queria partilhar com vocês é do Emanuel Acomani, um ganês. O Emanuel, ele é um professor de biologia e que ele tinha um grande sonho de estudar medicina. Ele é de Gana. Imagina um ganês querer fazer medicina. E ele é do interior de Gana. E ele prestou uma bolsa, e prestou o vestibular, e conseguiu uma bolsa na Guiana. E ele vendeu tudo que tinha. Agora imagina um africano vender tudo que tinha. Do interior de Gana. Ele vende tudo que tinha. Ele vende que tudo que tinha, vai para a capital. Da capital pega um voo para o Marrocos. Do Marrocos ele pega um voo para São Paulo. E quando chega em São Paulo, ele vai no guichê comprar passagem. E ele fala que ele quer ir para Guiana. E a atendente do balcão entende Goiânia. E ela vende uma passagem para ele para Goiânia. Ele vendeu tudo que ele tinha para fazer essa viagem para vir fazer medicina. Ele conseguiu a bolsa. E ele vai para Goiânia. E quando chega em Goiânia, ele mostra para o taxista o endereço da universidade. O taxista falou: isso não é aqui. E ele descobre que ele não está em Guiana, ele está em Goiânia. Era o grande sonho dele fazer medicina. Ele não tinha mais recursos. Um grupo de irmãos de uma igreja Assembleia de Deus fica sabendo da história dele e traz ele para perto. E a repórter da TV Globo de Goiânia fica sabendo da história dele e vai fazer uma matéria. Abre aspas agora para o que a chefe de redação vai dizer. Diz o seguinte: na época, a jornalista era editora da TV, Janine, o nome dessa jornalista. E ela ficou sabendo da história do professor e decidiu conhecê-lo. E ela foi ali num quartinho que a igreja tinha alugado para ele para apoiá-lo. E quando ela chega nesse quartinho, ela diz o seguinte, a repórter diz o seguinte: encontrei com ele em um quarto simples. E o que Emanuel estava fazendo, de acordo com a repórter? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E aquilo marcou muito ela. Porque, sabe por quê? Ele estava sóbrio, não estava revoltado. Ele estava num momento de angústia, alguém extremamente pobre ia realizar um sonho num país distante, abandonando todo mundo, numa miséria que vivia, e houve um desencontro, esse desencontro prejudicou o sonho dele, e agora quando a frustração aconteceu na vida dele, ele estava fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Feliz é aquele
que ouve a lei do Senhor. Lembra disso? Tudo em volta conspirava contra, mas o coração dele estava alinhado com a vontade de Deus. Sabe por quê? Na sua lei nós meditamos dia e noite. A Bíblia. Deixa eu resumir a história. Sabe o que aconteceu? No primeiro ano da faculdade, no final do primeiro ano, ele perde a bolsa na Guiana. E ele foi tão amado pelos brasileiros, sabe? Ele vai aprender português. E ele aprende português e ele faz o Enem, que teve hoje. Ele faz o Enem e sabe o que acontece com ele? Ele passa em medicina na Universidade Federal da Bahia em 2023. E só para provar para vocês, a gente trouxe uma foto do crachá dele na Universidade Federal da Bahia. E aí alguém perguntou para ele, mas como é que você soube lidar com isso? Ele mostra o livro e diz, a palavra do Senhor me deu direção e me fez suportar esse momento difícil. E no devido tempo, Deus vai fazer com que eu frutifique. É como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As folhas estão verdes e no tempo de Deus vai frutificar. De vez em quando eu e vocês confundimos Guiana com Goiânia. De vez em quando eu e você, alguém emite um boleto, uma passagem errada e a gente sofre injustiça por causa dos outros. De vez em quando, sempre, os nossos recursos acabam. E aonde a gente vai recorrer? O Emanuel, que significa Deus conosco, ele recorreu à palavra do Senhor. E daqui a uns anos, ele vai ser o doutor Emanuel. Como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios. Mas ele vai ser como fonte, como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que as folhas estão verdes, no devido tempo Deus vai fazer frutificar. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria que eu e você fizéssemos alguns votos com Deus. Talvez um voto. E se eu conseguir que você tome essa decisão, eu vou sair daqui muito feliz. Talvez a gente podia tomar a decisão nessa noite de que a primeira palavra do dia, do meu dia, vai ser a palavra do Senhor. E a última palavra do dia será a palavra do Senhor. Amanhã, segunda-feira, quando a gente acordar, a primeira coisa que a gente vai fazer não é olhar o e-mail, não é olhar a nossa rede social, não é ligar a TV. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus. E amanhã, quando a gente for dormir, a última palavra que a gente tem que ter no nosso coração deve ser a palavra de Deus. E durante o dia, Deus vai cuidando de nós. E nos desencontros do nosso dia, nos desencontros da nossa vida, quando alguém for nos encontrar, que nos encontre com um livro. Porque esse livro muda a nossa vida. Esse livro faz a gente encontrar a felicidade. Esse livro faz a gente prosperar. Esse livro faz a gente permanecer em pé. Esse livro é Deus falando. E talvez você não ouve a voz de Deus, porque a sua Bíblia está fechada. Porque quando a gente abre a Bíblia, Deus fala com a gente. É assim que nós oramos, ó Deus, é assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.